Vamos falar de reforma tributária. A primeira coisa que eu gostaria que a gente entendesse é o seguinte: toda tributação em qualquer lugar do mundo ela é baseada em três elementos: renda, propriedade, consumo. Essa reforma tributária especificamente é para trabalhar a questão do consumo, muito bem abordado até pelo Gerson, que é o grande caos tributário brasileiro. E quando eu falo em caos, é caos mesmo. Nós temos hoje no Brasil quase meio PIB, ou seja, quase 3,7 trilhões de reais em disputas nos tribunais, trilhões mesmo, literalmente trilhões, em disputa nos tribunais superiores, dívidas e tudo mais, gera o maior contencioso tributário do mundo. Ninguém tem esse contributo. Normalmente as nações têm por volta de 1,2%, 2% do PIB em disputas tribunais sobre o sistema tributário, sobre questões tributárias. O Brasil tem 50%. Assim, doentio o que nós temos. E por que, então, a reforma do setor de consumo? Porque é o setor que tem maior distorção e do qual a gente precisa fazer uma PEC. Na verdade, é um projeto de emenda constitucional, porque o grande problema está a forma com que a gente tributa no Brasil. O mundo inteiro, todos os países da OCDE usam o padrão IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Ou seja, você paga, literalmente, imposto sobre aquilo que você agrega de valor no teu negócio, seja bens, seja serviços. Isso nós vamos também abordar um ponto que o Gerson falou de produção, tal, mas na verdade o termo correto é produção de bens, ou seja, produtos fabricados e serviços prestados. São as duas categorias que a gente acaba falando. O IVA, então, ele é um sistema que não interessa mais se é bem, se é serviço, se é locação, se é streaming, se sei lá, se agora cria uma nova tecnologia, por exemplo, agora existe um avatar. O que é um avatar? Eu não sei o que é um avatar. É um ser, é um produto? O que é? Então, a gente não entra mais no DNA das questões que a gente acontece hoje no Brasil e a gente só entra numa questão. Na tua atividade, você agregou valor? Sim, eu agreguei valor. Ótimo, então você, como gerou alguma riqueza, você vai contribuir para a sociedade, para o condomínio Brasil, uma parte dessa riqueza que você gerou para que a gente possa prover políticas públicas, ou mesmo segurança, ou mesmo justiça, ou mesmo proteção, e aí pode falar em saúde universal, todas as políticas que um governo precisa prestar. O Brasil ele é realmente um caso único no mundo, um dos piores sistemas tributários do mundo. E quem diz isso não sou eu, assim, de bravata, basta ir no ranking do Doing Business do Banco Mundial, e o Brasil, de 190 países que são acompanhados, está na posição 186. Quer dizer, só tem 4 países pior que a gente. Dentre esses 4, obviamente, vai estar a Venezuela, vai estar países que a gente não, economicamente, não são nem comparáveis com o Brasil. Então, a gente tem que fazer uma reforma e entrar na mesma página, na mesma sintonia, no mesmo sistema que os sistemas dos países da OCDE, dos países mais desenvolvidos do mundo, que é o padrão IVA. Muito bem. O que nós temos? Nós temos um Simples Nacional, nós temos outro regime chamado lucro presumido, depois nós temos o outro sistema que é o lucro real. Os dois primeiros sistemas, Simples Nacional e lucro presumido, já são uma presunção. O Estado presume que faturou, você aferiu o lucro e, portanto, você paga imposto. Não é em relação ao lucro. No lucro presumido e no real, se você ainda tem produção de produtos, né, bicicleta, automóveis, que seja, algum produto, o governo ainda criou uma outra distorção chamada substituição tributária, onde ele determina antecipadamente qual é a cadeia de venda. Então, por exemplo, eu fabrico pneu. Então, o governo diz, bom, você vai ficar pneu, você vai vender para um atacadista, que vai vender para um varejista, que vai vender, então, para o consumidor final. Ele determina a cadeia e determina a margem de lucro de cada um da cadeia.
chamado margem de valor agregado. Ele traz isso para valor presente e faz a fábrica de pneus pagar o imposto de toda a cadeia, que ele estimou como cadeia, que ele estimou como margem de lucro. Ou seja, de novo, uma presunção. Receita Federal ou a Secretaria Estadual da Fazenda, eles são verdadeiros adivinhadores do lucro e das cadeias. Eu digo que eles têm uma mãe de Iná, uma bola de cristal lá, eles vão determinando isso. E olha as distorções que isso acontece, por exemplo, nesse momento de pandemia, onde muitas empresas caíram o faturamento violentamente. Elas simplesmente não têm aquelas margens mais, porque muitas estão vendendo almoço para comprar jantar, e muitas vezes eles até estão vendendo direto para poder evitar. E aí o que acaba acontecendo é que a gente continua pagando tributo mesmo tendo prejuízo. E veja o que aconteceu com a Europa ou mesmo com a Ásia. Se você é margem de valor agregado e você começa a vender a preço de custo, você não tem mais margem de valor agregado. Você automaticamente não paga impostos. No Brasil, porque boa parte dos tributos são presunção, a gente continua pagando prejuízo mesmo com a tua empresa indo para a falência ou quebrando. Então, a reforma do sistema tributário, de modo muito assim, genérico, mas e aí a gente vai explorar isso, ele é sair desse monte de sistemas de puxadinhos, de substituição tributária, de diferencial de alíquota, de guerra fiscal, se o tributo fica na origem ou fica no destino, eliminar tudo isso, acaba com todas essas confusões, acaba com todas as origens dos contenciosos tributários brasileiros, para a gente poder ter pacificação nessa matéria, fazer o empresário ter competitividade em relação ao mundo, porque aí o sistema tributário não é um fator de não competitividade, de agregar custo, e a gente poder focar naquilo que é mais importante, que é no negócio e ser eficiente. Hoje, o empresário praticamente gasta, já falaram em 1.900 horas, 1.500 horas, tem números assim fantasiosos até, só para atender às obrigações tributárias e que nós chamamos de acessórias para o governo. Quem tem indústria aqui sabe o que é o famoso bloco K, que é outra aberração brasileira, é o único país do mundo que fica controlando cada parafuso da indústria, para onde que ela vai parar, para saber se gera crédito ou não gera crédito. Todo mundo sabe, quem tem indústria aqui, que se você compra eletricidade que vai para o escritório não gera crédito, mas se você botar eletricidade na produção, gera crédito. Então, tem uma piada que até o Jorge Gerdau fala para mim, ele falou assim, Alexis, o rolo de papel higiênico, quando entra na fábrica, é o seguinte, se ele for para o banheiro da produção, gera crédito. Se for para o banheiro do escritório, não gera crédito. E é verdade isso. Então, dando um panorama geral sobre isso, e a gente pode falar essa questão, se a tributação também está mais sobre o consumo, mais sobre a renda, um perfil mais europeu, mais brasileiro, mas isso deixo as perguntas aqui para a gente poder desenvolver. Então, basicamente, a PEC 45 e a 110, elas trabalham IVA. A 128, na verdade, ela nem devia existir, porque não tinha assinatura suficiente, ela acabou até está lá, mas ela não vai ser levada a sério, não é uma proposta que tem bases adequadas, e o que se fez na comissão mista é juntar os autores da 110 e da 45 para a gente fazer, nessa comissão mista, acertar já o texto, de modo que ande rápido, tanto na aprovação da Câmara quanto no Senado. Então, só para também deixar claro, toda vez que a gente faz uma emenda constitucional, ou a gente vai mexer em alguma coisa na Constituição, você precisa ter 2 votações na Câmara e mais 2 no Senado, e nas 2 você tem que ter uma maioria qualificada de 308 votos. Você precisa ter 3/5 dos votos, tanto da Câmara quanto do Senado, para poder aprovar. Ou seja, é para ser difícil mesmo, para não poder ficar modificando a Constituição facilmente.